Queria ver se vocês têm mais memórias, registros, situações do set de gravação, se vocês lembram como é que era, se às vezes passava um pouco do tempo, porque hoje em dia tem uma legislação muito grande, né? Criança, você pode trabalhar 6 horas por dia, tem esse cuidado, tem que ter um pedagogo, tem que ter um camarim específico para pessoas que são menor de idade. Vocês lembram como é que era essa ambiência, como que vocês eram tratados, tanto dentro do set quanto ali nos arredores? Como é que era para vocês? Cara, eu tive, acredito que a sorte de não ter episódios, assim, muito problemáticos de diretor lidando comigo. Teve uma vez ou outra, Você me fez lembrar uma mas nossa senhora. Pera, só de falar de diretor lidando, ele já bateu os o gatilhos. gatilho aqui. Mas, assim, tudo isso que você falou, na minha época, imagina, eu comecei em 91, né, não existia. Era tudo mato. Era. Não, é pior, antes disso, ainda era pior ainda, né, a gente realmente foi tendo uma evolução Sim. acho que na compreensão da sociedade como um todo, que acho que tem que melhorar ainda muito, entender que isso é um trabalho infantil, né, com toda a glamorização que a gente possa fazer, mas é um trabalho infantil. Mas essas coisas, assim, de horário, eu saía do colégio, tinha um carro me esperando, me levava direto para o Projac, eu ficava lá até 9 horas, que é quando acaba, não é porque, eu tinha que parar, é porque acabava o estúdio, fechava às 9, dia seguinte de novo, então assim... Aí a povo da escola não tinha inveja de você, eu tinha inveja da menina do jogo. Imagino que sim, mas assim, Porque, eu tinha inveja cara, deles em certo olha sentido, isso. porque eles acabavam a aula, eles iam pro clube, iam pro play brincar, iam pra rua jogar bola, iam fazer um curso de inglês. Eu ia trabalhar, e quando tinha férias, só significava que eu ia trabalhar de novo na parte da manhã, Só entendeu? não ia. Aí você Ai, passava mais de 12 horas Eu gravando tinha às mais vezes. tempo pra gravar, então assim, eu vivi ali os anos 90, que eu acho que foi a saturação do ator mirim. Tinha muito, né, a partir dos anos 80 ali na novela Gata Comeu, foi um momento onde começaram a usar bastante uma galera, assim, né, então tinha nessa novela, tinha o Danton Mello, a Juliana Martins, o Berdan, e aí, enfim, anos 80, né, que começaram a entender a criança como um mercado grande, show da Xuxa, essas coisas. Sim. E aí nos anos 90 isso ficou demais, tinha muita gente, muita criança trabalhando, e aí o poder público começou A regularizar. a regularizar. A gente tem que Ainda bem, lembrar né? o Ainda seguinte, bem. que a criança ela é mencionada pela primeira vez na Constituição do Brasil em 88, o Estatuto da Criança e Adolescente é em 90. Então é uma Caramba. coisa muito recente, então não tinha nada, era Trampa Velho aí, Oeste, se assim. vira. Não, isso que você ainda estava numa emissora Sim, enorme, né? sim. Então ainda tinha ali uma segurança um pouco maior. Com certeza. E pra você, como é que foi? Cara, pra mim foi tranquilo, porque eu fazia do set um lugar de diversão e de muita curiosidade. Porque como eu estava ali a primeira vez num set de cinema, que é muito diferente de novela, tudo era muito curioso, tanto que eu não parava no camarim, jamais, assim. Eu ficava rodando pelas equipes e conversava com todo mundo, me divertia e ficava aprontando coisas, queria ajudar a equipe. Quando a gente viajava, distribuía água pra figurante e tal. Então eu me sentia num ambiente, assim... Exploratório. Não, Não, exploratório não, pelo amor de Deus. Eu juro. Nossa. Exploratório de explorar as coisas. Mas também. Nossa, não, Mas, pelo mas deve ter Palavras pouquinho. dúbias. Não, nesse lugar, exatamente, de conhecer, de explorar um novo mundo, um De novo xereca. universo, É. porque eu sempre me interessei por isso, né? Até a minha questão de direção, de ser diretor hoje em dia, é por esse momento, né? De observar a equipe, como funciona a direção e Cara, você tudo. estava lá desde É, sempre, você exato. saca tudo. Todo um movimento que aquilo me impressionava muito. Então eu me divertia naquele lugar. Você sem Eu gosto de set de paciência. filmagem. Você sem paciência pra quem tá começando. Pois é. Né? Mas eu gosto desse lugar de set de filmagem. E, claro, na questão do trabalho, sempre teve muito carinho ali. Né, o cinema, enfim, o cinema de antigamente tinha um lugar artesanal e de cuidado, assim. E eu lembro, enfim, exclusivamente nesse, produção da Videofilmes, o Walter Salles e tal, era ali uma galera muito preocupada, né, com o que estava sendo feito e tal, porque é isso, uma criança de família humilde, que não estava nem acompanhado pela mãe, assim. Eu não tinha um familiar comigo no set. Não Nossa, tinha. você Não. ficava muito sozinho. Exatamente. Você Então dormia era... sozinho? Não, eu dividia quarto com a pessoa que era minha responsável. Então tinha um lugar, assim, de afeto muito grande, que eu não me Nossa. sentia explorado, não sentia Tá. que passava horas, nada disso. Claro, às vezes eu me cansava, eu Óbvio, reclamava, tal. Uma vez eu resolvi pegar a minha mala e ir embora, assim, lá Eu no sei. interior da Bahia. Exatamente isso. Falei, eu tô cansado, quero voltar pra casa, arrumei minha mala e saí da pousada e fui pra rodoviária sozinho. Mentira, resolveu. Resolvi. E voltou?
Voltei porque aí o produtor foi atrás de mim, conversou comigo. Eu falei, tá bom, então vamos voltar. Então vamos. Só quis dar um susto. Não, É. gente, então vocês penaram muito pra que eu pudesse caminhar. A gente falou de diretor, eu quero muito contar essa história. Conta. Eu não vou citar nome, eu não vou falar em qual projeto. Mas a gente vai caçar na internet até Imagina, descobrir. depois Mas vem na minha DM. Estava eu em um projeto onde eu era um ator mirim, gravando há algum tempo, e novos personagens iam ser inseridos na trama. Primeiro dia do ator, a gente gravando, e ele tava muito nervoso, tava errando as falas. Já começou que era um personagem de enfrentamento meu. Então, tipo assim, a gente tinha uma treta. Ele era tipo o seu inimigo. Então era pra gente ter... Era pra ele dar medo em mim. Tá. E aí chegou no set, o diretor de elenco escolheu um menino que era menor que eu e mais magrinho que eu. Vixe. Chegou que o diretor já falou, é esse menino? Ixi, Maria. Desse tamanho? E saiu andando. Aí o moleque já, fechou. Tadinho. Já tremeu. Moleque de, sei lá, não vou revelar a idade, porque senão se eu falar a idade do moleque, vai... Enfim. Ele começou a ficar nervoso, errou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O diretor parou o set. Falou, peraí, tô indo aí. Aí ele foi na cara do menino e falou, você quer ser ator quando crescer? Aí ele falou, sim, quero sim. Falou, pô, então estuda. Porque tá muito ruim. Nossa, E voltou. É uma criança. Se eu tô no set, eu paro o set. Como ator, eu paro o set, velho. Mas hoje em dia, Mas né? só tinha criança é muito nesse dia. difícil. Mas Não como tinha um adulto. Hoje em Não dia. tinha Hoje em um dia, adulto. você como adulto, tipo, É. você criança, você saber o que você pode, o que você não pode Como a falar. pessoa pode falar com você ou não, né? Também. Esse eu posso até falar, porque já até faleceu. Era a minha segunda novela, de Corpo e Alma. Essa novela meu personagem era muito grande, assim, tinha muita cena sempre. E aquele esquema novela, né? São 34 cenas no dia que você vai gravar, fast food total. Era um dia que eu tinha gravação primeiro numa externa, calor pra caramba, Rio de Janeiro. Aí depois estúdio e depois externa noturna. E no estúdio eu tinha uma cena assim com uns bifão de texto gigante assim, muito muito texto. E eu sempre fui muito direitinho, fazia tudo certinho e tal. Só que nesse dia que eu tinha uma porrada de coisa e que fosse, né, um dia que você tá off e tal, que você não tá muito bem, eu não estava conseguindo acertar o texto. E aí, de repente, esse diretor, ele mandou parar tudo, deu 5 minutos de cafezinho para todo mundo, chegou para mim e falou assim: você fica aqui até você descobrir qual a fala que você tem que dar na cena. E jogou assim o roteiro na minha frente. E eu fiquei sozinho no estúdio, imagina assim, tipo, tinha 8 anos. Nossa Aquele estúdio Senhora. gigante, frio, que tipo, até o segurança ficou sem graça e saiu. Eu lembro dessa cena, todo mundo saiu e tipo, do lado da porta Sempre fica um corta-fogos segurança. tem sempre um segurança. Até ele meio que ficou sem graça e saiu. E eu lá sozinho com o texto. E anos depois, eu sempre tinha esse pesadelo de qual é a minha fala, entendeu? Que eu acho engraçado porque é meio qual é o meu lugar no mundo também, assim, né? O que eu tenho que falar? Qual é o meu papel, assim? Eu sempre volto pra esse Sabia que momento. eu já tive alguns pesadelos assim? Tem que entrar em cena, tem que entrar numa peça e você não ensaiou. Não sabe Aí o você, que tem que o fazer. que eu faço? Te empurram em cena. Já tive Ai, esse que pesadelo horror. algumas vezes.